Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre agradeço de coração os fiéis membros desse canal, mas se está vendo pela primeira vez, dessa força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos e análises próximas, beleza? Santos 0, Palmeiras 2, típico jogo para a torcida realmente ficar de cabelos em pé, uma derrota para um rival histórico, dentro de casa, em plena Vila Belmiro. Não adiantou a diretoria optar com o time jogando de uniforme alternativo, com um sinal para dar sorte, como se isso adiantasse alguma coisa, né? Bom, se isso serve para algum consolo, um jogo em Vila Belmiro, pelo menos o time de branco venceu. Aí vai da opinião de cada um, né? Mas é vergonhoso, né? Vergonhoso. Um choque de realidade vergonhoso que a gente tomou hoje nessa partida. É um primeiro sinal para se aprimorar qualquer segmento da vida é você ter humildade em reconhecer quando um adversário realmente está superior a nós. E hoje o que se viu foi realmente o fato do Palmeiras, assim como o Flamengo e o Atlético Mineiro, estarem em um patamar bem acima dos demais, e também do Santos inclusive, que está realmente disputando um campeonato paralelo nessa temporada, que é para não cair. Muitas devem ter ficado aí animados com a vitória diante do Atlético Paranaense, uma certa dose de sorte também, que pesa isso também, mas hoje nem a sorte nem a superstição ajudou diante de um adversário que está realmente, parafraseando o Bruno Henrique, em outro patamar. O Palmeiras hoje está muito superior ao Santos, hoje, atualmente. Não é vergonha uma de admitir isso. Vergonha é você teimar, tentar jogar de igual para igual contra um adversário, mesmo jogando em casa. Fábio Carille, hoje, até apostou, aliás, ele tem que apostar mesmo, mas apostou errado, na minha humilde opinião. E essa é a crônica desse jogo. Eu acho que, mesmo prejudicado com a saída, o anúncio, a cortada do Diego Tardelli, teve uma virose, horas antes da partida, foi cortado para a entrada do Raniel, a substituição dele. Ele optou com a mesma formação de 3-4-3, com Vinícius Anoceno e Felipe Jonathan, igual aquela partida diante do Fluminense, que, a meu ver, é bem diferente, né, nessa partida que se viu hoje. Eu acho que o problema do Carille é justamente adequar a realidade, né, de cada adversário. O Palmeiras não é igual ao Fluminense, o Palmeiras não é igual ao Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, e tinha que ter, na minha opinião, né, ter entrado com o Vinícius Balieiro. Se você tem um volante defensivo, e ainda mais diante de um adversário que tem um Rafael Veiga comendo a bola nessa temporada, não dá para se desperdiçar. Não dá para você apostar em meias, ou pelo menos laterais esquerdos, improvisados de meia, que não tem o cacuete de jogar como meias defensivos de contenção. Embora, né, o Carille sempre agora está apostando nesses Anocelo, ele não tem ainda essa combatividade que tem, por exemplo, o Balieiro. E se ele tivesse colocado esse menino, assim como aconteceu nas partidas anteriores, até seria um recurso para poder liberar os dois, né, para poder, no mínimo, minimizar essa superioridade do Palmeiras, para pelo menos arrancar um empate, porque, na minha opinião, de vitória mesmo, eu acho que pelo menos um pontinho já seria ótimo para ter pelo menos ânimo, pelo menos mais moral para enfrentar o próximo adversário, que é o RB Bragantino, na quarta-feira. Mas o Carille apostou nisso. Até começamos bem, de certo modo. Fomos até superiores em termos ofensivos também. O problema foi a partir dos 30 do primeiro tempo, que começamos a perder terreno no meio do campo, e aí vai sim essa deficiência desses dois, e aí sim faltou o meio princípio, porque toda vez que o Palmeiras vinha, eles preenchiam o meio do campo, e o que se viu depois também do lado dos flancos, também o Madison hoje destoou completamente no aspecto defensivo, né? Não deu para, por exemplo, contar com o Emiliano Velasquez, que provou que estava, né, jogando de certo modo no sacrifício, né, um zagueiro pesado, que tem um passe típico de zagueiro raiz. Não dá para você contar com o Emiliano Velasquez saindo com a bola no pé, que ele dá sempre bola quadrada para o adversário, fazendo a contenção do Marcos Guilherme e o Lucas Braga toda vez que chegavam depois o Gustavo Scarpa ou o mesmo Marcos Rocha, com a lateral dele subindo do lado esquerdo. E era sempre um perigo para nós. O Carille, acho que nesse ponto ele deu vacilo. Ele podia ter optado pelo seu esquema preferido nos seus tempos de Corinthians, o 4-1-4-1. Mas preferiu, né, arriscar. Preferiu pagar para ver. Se isso foi totalmente culpa dele, não foi totalmente culpa dele. Também nossos
jogadores aí que não conseguem ter tempo para acompanhar o passe de bola totalmente refinado da equipe palmeirense. O que se viu no segundo tempo, então, foi um baile. Eles controlaram completamente o ritmo do jogo e podiam, se quisessem, podiam ter feito até mais. Na verdade, que eles tiraram o pé. A gente tem que admitir isso. Eles tiraram o pé. No primeiro tempo, depois, né, da superioridade teórica nossa, com as descidas, inclusive do próprio Matos avançando, né, mas ainda assim faltou, sabe, a diferença de uma equipe que joga, tem essa articulação no meio, a articulação dos jogadores, para a nossa que realmente não tem. Quando, por exemplo, o Matson, quando vinha, não aparecia o Marinho. Quando era o Marinho, não aparecia o Matson. O Zanocelo, por exemplo, girava de um lado para o outro, não aparecia o Felipe Jonathan, não aparecia o Lucas Braga, não aparecia o Marcos Guilherme. Era sempre um Deus nos acuda para a gente poder se livrar da bola, passar a bola para o companheiro. A gente não tem a mesma mobilidade, não tem a mesma articulação. Né? Só vimos alguns lampejos do Matson, do Marinho, apenas um lance só, apenas. E depois o que se viu foi uma equipe travada novamente, sem ideias, sem criatividade, e no primeiro tempo, né, ficou barato, a meu ver, tá? Aí vai a opinião de cada um, mas o lance, o primeiro gol que foi anulado, acho que mal anulado, Rafael Claus, eu não concordo, eu como santista não concordaria, que o lance que o Dudu bateu com a bola na mão, pelas costas, totalmente involuntário, né, ficou barato aqui também o lance, que o Danilo Boza perdeu na disputa com ele, com o Rony, que na mania de nós, com o Robson e com o Danilo, ou com o Velasquez, passamos sempre em rente os dois. Fez o primeiro gol, que foi anulado, e depois, logo em seguida, uma jogada aérea, levantada, que eles têm preparo para isso, sabem jogar com bolas levantadas, enquanto a gente ainda continua, né, na gíria atual, moscando, não acompanhando, novamente, um lance idêntico ao que foi o primeiro gol anulado, não conseguindo acompanhar, com o Matson já fora da linha de defesa, com o Danilo já fora da nossa linha também, com o Robson tentando, né, ou o próprio Zanocelo, ou o Robson, não sei quem foi, que já que o Danilo já tinha ido passado do lance, cobrir, né, a falha, né, na linha defensiva nossa, com a conclusão do gol, que foi o primeiro gol. E o Carille no segundo tempo, o que ele fez? Tirou um zagueiro para pôr o Sanches, que todo mundo sabe o Sanches como está o Sanches. Não tem, dá pena de ver o Sanches jogando, se arrastando em campo. Para quê? Para realmente fazer o que ele anda fazendo nas partidas recentes, dando bola de presente para o adversário, dando cruzamentos rasteiros de bola parada. É um problema, Carlos Santos. O Santos deu literalmente uma aposentadoria, um plano de aposentadoria para o Carlos Sanches, né, nessa renovação dele, mesmo sendo com um contrato de produtividade, porque não dá para contar com alguém jogando no meio do campo que não tenha velocidade para acompanhar o Zé Rafael ou o Rafael Veiga, que está comendo a bola nesse campeonato. E demos o contra-ataque para eles, né, por sorte, o segundo gol no segundo tempo foi anulado por impedimento, depois, né, aí é falta de contenção, é o que eu falei, né? Pelo menos, no mínimo, o que o Carille podia ter feito, minimizar essa superioridade deles, era não abrir mão do Balieiro, mínimo, mas ele arriscou. E aí, foi pro tudo ou nada, colocando depois Gabriel Pirani de uma só vez com o Ângelo na saída dele, aí tirando um atacante, o Raniel, depois tirando o Marcos Guilherme também, que eu acho que também não entrou muito bem na partida, mas embora prejudicado um pouquinho pelo sistema do Carille, acho que se houvesse, talvez para liberar essa vamos dizer assim, esse revezamento entre os dois com ele, com o Lucas Braga, né, foi um pouco tosco. Podíamos ter aproveitado um pouco também o Felipe Jonathan, que estava num momento bom na partida, no primeiro tempo, mas ele mesmo também ficou perdido em campo também, nessa função. E o que se viu foi uma equipe mais uma vez abalada depois do segundo gol, que a gente, né, totalmente livre, eles totalmente livres, tocando a bola do jeito que deram, sem acompanhamento algum para a conclusão depois, né, não me falha a memória, não sei quem foi que fez o gol aqui, vou tentar até pesquisar o segundo gol deles, mas foi o Rafael Veiga, que faltou justamente isso, um meia defensivo, faltou isso. A gente podia pelo menos ter equilibrado um pouquinho as ações, se o Carille podia ter feito o básico dele, mas, né, com o que ele tem dentro
das limitações dele, o time do Santos perdeu, né, 3 pontos em casa, podia ter arrancado pelo menos um pontinho, na minha opinião. Um pontinho dentro de casa, né, para essa sequência aí difícil nesse jogo. Que vale destacar esse aspecto psicológico. Depois do segundo gol, parece que o Abel Ferreira se empolgou um pouco demais além da conta, comemorando, chegou até a ultrapassar a linha dele para do Fábio Carille, e nenhum dos jogadores do Santos parece que se queixaram. Sabe quem se queixou? Foi justamente o sempre criticado Pará, que foi lá para tirar satisfação da Abel Ferreira, para você ver como que estava realmente comprometida a moral, o psicológico do clube. E o próprio Fábio Carille, que falou tanto em dizer, fez questão de dizer que o problema era mais emocional do que qualquer outra coisa, e depois do segundo gol o time realmente se entregou. O Lucas Braga, talvez um dos melhores, talvez o melhor, o menos pior nosso, Cantilha, com os lances individuais que ele teve aí, com a falta de opção que a gente tem nesse problema, que nós temos aí no meio de ligação do campo. A gente toca a bola, carrega a bola, sem dar opção. Os jogadores parece que não estão se falando, ou estão jogando com as calças molhadas, riadas, literalmente. Quando o Ângelo entrou, me chamou muita atenção. O Ângelo, quando foi, né, buscar, carregando a bola, e não apareceu ninguém se apresentou. Nem o Sanches, que estava mais perto, ele que depois entrou no segundo tempo, jogando, atuando mais pelas pontas, nem ele apareceu. Né? O Marinho, depois um pouco deslocado para a ponta, eles como sempre ainda, sempre visado, sempre marcado, mas nem ele, por exemplo, anda chamando para o jogo, por exemplo. Nem ele. Né? Hoje, realmente, nós vemos uma equipe iguais àquelas das partidas anteriores, aquela do América Mineiro, depois do segundo gol. Mas o problema é não desanimar. Infelizmente, tem que reconhecer isso, que nós estamos disputando aí um campeonato, né, para a gente não cair. A gente está numa situação ainda complicada. O Atlético Paranaense venceu a RB Bragantino. Resultado, teoria, ruim para nós, mas pode dar um lance aí de esperança, porque vai ser o nosso próximo adversário agora na Vila Belmiro, né, jogando em casa, e não deixar a peteca cair. Vamos juntar os cacos para ver onde que a gente pode, né, resistir realmente, para a gente, né, sair dessa situação de vez, literalmente. Vamos aí às notas um pouco individuais do jogo. O João Paulo não teve culpa nenhuma nos gols, fez o que fez, o que foi possível. Danilo se perdeu um pouco. Eu acho que, na minha opinião, o Carille podia ter aberto mão de um zagueiro, podia ter colocado inclusive até o próprio Madison, ou até o Pará. O Madison hoje não foi bem, mesmo, né, lidando com essa responsabilidade de ser um cara marcador, mas quando depois teve no segundo tempo, ele falhou no segundo gol, apenas literalmente na jogada de aproximação, dando espaço para o Dudu, não jogou bem hoje. Danilo hoje vai ter pesadelos, inclusive, com o Dudu. Robson teve dificuldade para acompanhar o Rony. Dá uma nota 5 ou 4 para cada um dos dois, 4 dos dois. Velasquez jogou, depois foi substituído para a entrada do Wagner, que demonstrando também esse problema de recurso nosso, né? Então a gente sai com a bola no pé, foi o Wagner que mais saiu com a bola no pé, e sim, ele quase se desesperando para ter alguém para tocar. E hoje ele fez uma partida até razoável dentro das limitações dele, nota 5. Zanocelo, eu queria que ele jogasse um pouco mais na frente, deu as opções, mas não tem esse cacoete defensivo. 5. Felipe Jonathan, outra vez aí improvisada no meio, que até começou bem, mas depois com a equipe, parece que moralmente depois ele diminuiu o ritmo. Nota 5 também para ele. Marcos Guilherme se movimentou de um lado para outro, mas também não dá para se chorar muito dele também. Nota 5 para ele. O Raniel, até depois de um lance inicial de perigo, depois voltou aquele sem Raniel com problemas, né? Não dá para se contar muito com ele no aspecto da cobertura de defesa. Até se esforçou, mas acho que parece que o físico também falou mais alto, e a opção do Carille também. Nota 5 também. Marinho, vou dar um 4 para ele, porque ainda continuou com essa mania de querer forçar a falta. Foi um lance aí que ele quase tentou forçar um pênalti, na qual ele tropeçou nas próprias pernas. Vergonhoso, né, Marinho? Ele também vou parar também dele tentar querer ser o cara referencial nas cobranças de falta. Acho que precisamos de um pouco mais de variedade nisso. Marinho que é toda hora querendo cobrar falta, né? Cobrou uma vez, tem que ser outra. Acho que
Saudades até do Luxemburgo que fazia isso, tinha controle de jogadores que iria cobrar até lateral. Tá faltando isso no Santos agora. Gabriel Pirani tentou entrar dentro de uma movimentação, mas não foi o suficiente. A 5 também. O Ângelo, citando ele aí no aspecto também, dá, né, um brilho, né, um pouco mais de cor nesse time, totalmente travado. Vai dar um 6 porque ele tentou se esforçar um pouco mais. E é isso, galera. Infelizmente, mais uma derrota que agora a gente não pode desanimar. Né? Senão, se a gente desanimar, a gente vai ter aí, né, problemas mais sérios ainda. Temos aí mais um cartucho para queimar dentro de casa, que é um jogo outra vez dificílimo, para que a gente não repita pelo menos os mesmos erros, né? Uma coisa para se refletir nessa partida. Quarta-feira, diante do RB Bragantino, às 19 horas, e eu vou estar lá. Dessa vez eu vou estar lá. Não vai adiantar a diretoria fazer rebanho de torcida, dessa vez eu vou estar presente. Mas, embora, esse é assunto para outro vídeo, né? Eu vou falar a respeito do que aconteceu também na distribuição de ingressos, embora eu nem tenha tentado nem um pouquinho do que aconteceu, porque para evitar justamente a aglomeração, porque a pandemia ainda está aí, galera, né? Ainda não terminou, e é por isso que eu digo, previne-se a você e a sua família, porque ainda nós não estamos com a pandemia ainda controlada, beleza? Santos sempre Santos, valeu, comente aí na seção de comentários também, sugestões de críticas que eu estou sempre aberto. Até a próxima!